Olá, boa noite a todas. E sejam todas muito bem-vindas. Que bom que a gente conseguiu se organizar aqui rapidamente, né, para conversar sobre um tema que estava subindo lá no grupo Mulheres de B. A gente espera que a gente consiga, né, ter vários desses encontros aqui para a gente conversar sobre os temas que a gente tem interesse aí enquanto essa comunidade de gênero aí, de pessoas e mulheres que trabalham com impactos. E está chegando mais gente, a gente vai admitindo aí, mas para a gente, né, respeitar esse momentinho, mas assim, a gente vai descobrindo esse formato ainda, mas muito íntimo nosso aqui, uma conversa aberta entre as mulheres, como combinado também. Estou gravando já desde esse momento, para que quem não conseguiu estar com a gente hoje consiga assistir depois e, enfim, vá reverberando aí esse conhecimento e as reflexões que a gente vai ter aqui hoje com as outras, né, que não puderam estar, tiveram outros compromissos. Fiquei muito feliz, tivemos o interesse de mais de 30 pessoas participaram do Dudo, e a gente tem aí hoje duas falas aí iniciais para a gente entender, quem não conseguiu assistir o vídeo, ou então, né, hoje compartilharam vários links, matérias, documentos para a gente também se contextualizar. Confesso que eu também li, então, assim, ainda estou entendendo, acho que também vou propor já algumas perguntas para a gente refletir juntas. Então, queria chamar a Elisa, né, da Blockforce, que já trabalha, fala um pouquinho da empresa B de vocês, o que vocês fazem, mas também dá aquele contexto geral que você já me adiantou, né, que vocês dominam aí. Depois, em seguida, a gente tem um depoimento de uma outra empresa B, a ClearSale, representada pela Bianca hoje aqui, que já está usando uma plataforma de multiverso, não sei se eu posso chamar assim, né? Para fazer onboards, enfim, reuniões aí, ela vai explicar um pouquinho para a gente as aplicações. Mas acho que também depois, né, a gente vai abrir aqui para conversa, dúvidas. Acho que vale a gente também falar sobre uma questão que foi levantada no grupo, né? O quanto o multiverso vai impactar negativamente e positivamente a nossa sociedade, né? Aumentar as desigualdades sociais, enfim, as aplicações aí no nosso ecossistema de impacto. Acho que vale a nossa conversa aqui também. Então, Elisa, fique à vontade aí para trazer um pouquinho do nosso contexto, para a gente chegar todo mundo no mesmo lugar. Muito obrigada, Lara, pelo convite e obrigada a todas as mulheres aqui presentes. Quando a Lara me mandou um WhatsApp perguntando se a Blockforce estava dentro da discussão, foi assim uma mega reflexão para mim, assim, porque sim, de fato, a gente trabalha com blockchain, né? Então, uma das tecnologias aí dentro do universo é multiverso. Mas a gente ainda não tem um posicionamento muito claro relacionado a questões sociais e ambientais dessa nova era, assim. Então, eu até brinquei com a Lara, assim, a gente super conversa e tal, mas a ideia é que a gente também quer discutir, né, escutar para de fato ter aí um posicionamento em conjunto dentro desse movimento B. Então, só para contextualizar, né, a Blockforce é a primeira empresa B de blockchain na América Latina. E aí a gente atua com a aplicação da tecnologia blockchain para projetos socioambientais. A gente já tem mais de 2 anos de atuação e hoje a gente está expandindo para, além de atuar como uma consultora, também ter os nossos produtos, né, a fim de democratizar o acesso dessa tecnologia que a gente tanto acredita. A gente preparou uma apresentação de tipo assim, 6 slides, só para materializar um pouquinho e tirar dúvidas. Tudo bem se a gente compartilhar, Lara? A Gabi acho que vai compartilhar. A Gabi trabalha comigo aqui Oi. na Blockforce, não sei se você quer se apresentar, Gabi. E aí ela vai trazer um pouquinho desse contexto e depois eu vou entrar com algumas provocações para a gente começar o nosso papo. Oi, eu sou a Gabriela, eu sou a Community Manager da Blockforce e trabalho junto com a Elisa na parte de comunicação, tanto interna quanto externa. E hoje eu vou estar aqui contribuindo para esse papo. Bora lá, então. Vamos compartilhar rapidinho? Acho que Coloquei você como co-host. boa. Vocês estão vendo a minha tela?
Estamos sim. Perfeito. Então, bora lá, Gabi, manda bala. Primeiro, a gente não consegue necessariamente falar sobre o metaverso sem falar sobre a Web3. A Web3, ela é a atmosfera, ela é o ecossistema onde os metaversos, os multiversos vão estar acontecendo. E a Web3, ela é um resultado, aliás, ela é uma utopia, né? Tipo, é esse desejo de juntar as melhores qualidades da Web 1.0 e da Web 2.0. A Web 1.0, ela, por mais que ela era formada por páginas estáticas de conteúdo, onde tinha muita dificuldade para as pessoas postarem conteúdo, a não ser que elas tivessem grande conhecimento técnico, ela era absolutamente descentralizada, porque não tinham grandes corporações tecnológicas que acabavam tomando conta dessa Web 1.0. A Web 2.0, ela já era uma era de centralização, ela já é uma era, é a era que a gente vive hoje da web, é uma era de centralização que, por mais que ela tenha mais facilidade de nós compartilharmos conteúdo, uma maior quantidade de atmosferas que facilitam o acesso ao conteúdo e maior interatividade entre as pessoas, marcas, etc., ela é muito centralizada, ela tem big corps tecnológicas que elas acabam tomando conta disso. E a Web3, ela é a junção, ela é o ideal dessas duas, a soma dessas duas, com a democratização da internet, através da tecnologia blockchain, ela joga tudo na nuvem, então ela não precisa de sistemas complexos operacionais, ela é transparente e ela libera tipo, um maior poder e autonomia para os seus usuários. Os usuários que acabam participando do desenvolvimento dessa Web3, eles têm controle, tipo, eles têm ownership, que as pessoas falam em inglês, né? Eles são donos dessas partes que eles acabam construindo. Então, é uma web bem... Está na mão do usuário, tipo, escolher quem que ele quer que controle seus dados e o que vai fazer com eles. E o metaverso, ele é um universo, uma plataforma, um ambiente criado dentro desse ecossistema de Web3. Ele é descentralizado, assim como a Web3, ele também se baseia no blockchain, mas também em realidade virtual. Ele é um projeto coletivo, ele é um projeto sem limitações de fronteira, que absolutamente criado por qualquer um que quiser participar da construção de um metaverso, pode entrar, pode fazer sua contribuição. Ele também é transparente, ele é focado em interações sociais e transações financeiras, entre outros. Então, as interações, elas são digitais e reais, tudo ao mesmo tempo. É um ambiente imersivo, onde você pode andar nesse mundo digital e falar com seu amigo, falar com um cliente, com um colaborador, visitar lojas digitais, jogar jogos e entre outras. E já tem algumas empresas, várias inclusive, que já estão dentro desses metaversos, ajudando a construir esses universos. Algumas como a Decentraland, que ela é responsável pelo token Mana, ela já tem sua própria parte no metaverso. A Epic Games, que é a criadora da Fortnite, que já é um jogo imersivo, ela já se jogou dentro desse novo termo, dessa nova evolução da internet para tornar os jogos dela cada vez mais imersivos, entre outras, diversas empresas. A Nike, a Adidas estão entrando para criar roupinhas para os avatares das pessoas, então vai ser um mundo dentro da internet e que quer muito se conectar com o mundo externo também, o físico e o digital unidos em um só. E, enfim, dado esse contexto aí, né, que é quase que uma utopia, de fato, né, o que a gente vê de oportunidade, né? Então, tem a questão da colaboração mundial, né, do sem barreiras, né, do sem fronteiras, de fato, de quase que uma consolidação ideal da globalização, né? Tem a questão das novas formas de interagir, então você cria novos relacionamentos online, então a distância acaba que sendo quase que anulada, né? Uma vez que você tem um ambiente virtual mesmo de interação.
E existe também a possibilidade de novas economias, né? Novas fontes de renda, novos métodos de pagamento e tudo mais. Mas aí, acho que para abrir aí essa nossa conversa, vem os riscos e os questionamentos mesmo, né? Então, como que serão dados, né, esses relacionamentos no mundo digital? A questão do abuso, a questão do racismo, a questão da desigualdade, como que isso vai ser, né, mediado no mundo digital? Qual é o limite da privacidade dos dados, né? O que entra e o que não entra? Quem tem acesso a esse ambiente, de fato? Qual o custo ambiental que o metaverso impõe, né, no planeta? Então, acho que esses são alguns questionamentos que ainda não temos nenhuma resposta, né, escrito em pedra, e acho que muitas das respostas vêm da experiência, e acho que algumas dessas podem nortear aí nossa discussão de hoje. Espero que tenha contribuído aí para dar um contexto bem rapidinho. Qualquer dúvida, estamos aí. Ai, super obrigada, já ajudou a gente, né, a entender um pouco. Acho que antes de a gente abrir para essas reflexões aí, acho que seria legal a gente conhecer, né, como é que a ClearSale está aplicando, mas depois a gente volta a essas perguntas, que é a ideia desse momento aí mais reflexivo, mas também já peguei aqui para a gente conversar sobre isso. Bianca, com você. Obrigada, Lara. Obrigada a todas que fizeram o convite, a quem organizou, quem engajou no tema lá no grupo. Foi uma conversa bem interessante. Vou trazer um pouco da experiência real nossa, eu vou projetar para vocês, se você puder, por favor, Lara, me liberar. Eu vou projetar para vocês a plataforma que a gente está usando. Ela ainda está em fase piloto, tá? Então, a gente fez algumas acolhidas, a gente fez algumas reuniões, algumas coisas mais iniciais, muito pensando no suporte, porque é uma plataforma que está sendo desenvolvida ainda. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês e quero trazer alguns insights que foram levantados quando a gente trouxe o tema metaverso para a ClearSale. Porque a gente tem pessoas em diversos níveis sociais, a gente tem pessoas em diversos níveis de conhecimento. O analfabetismo digital é algo real. Então, foram coisas que a gente foi trazendo de questões, e por isso que a gente começou a rodar pilotos e a gente está aprendendo como fazer também. Eu acredito que tem vários insights que a gente pode levantar, positivos e negativos. A intenção, acho que, do metaverso é fazer um ambiente muito similar à vida real, e que a vida real tem coisas ruins que também podem ter lá. Então, acho que a gente não está sujeito a não ter. Eu acho que tem coisas que podem acontecer lá também. Mas aí eu vou mostrar para vocês, vou explicar mais o conceito geral do nosso metaverso aqui, e aí depois eu vou levantando uns insights que eu fui tendo e que a gente foi tendo nas discussões. Então, basicamente, o nosso avatar é um astronauta e a intenção do nosso metaverso é ser na Lua. Então, aqui, nessa sala que eu tô, ela é uma sala geral de entradas em outras salas, porque essa empresa que a gente está desenvolvendo, ela está fazendo piloto em outras empresas também. Então, a da ClearSale está aqui. Eu vou entrar aqui na ClearSale. Aqui. Ai, não lembro a senha. Vou procurando a senha aqui, que a gente trocou. E aí, a intenção lá quando a gente foi começando a fazer as discussões do metaverso, era muito voltado para o quanto a gente queria aproximar as pessoas, visto a distância que a gente tinha depois que a gente foi para a pandemia. Então, a gente criou para a nossa acolhida várias salas que tinham temas. Então, só para vocês entenderem, a nossa acolhida hoje, que é a nossa integração, ela acontece em 2 dias. Nesses 2 dias, a pessoa passa por diversas frentes da ClearSale: remuneração, benefícios, sustentabilidade, diversidade, qualidade de vida e tudo mais, para a gente dar um overview para eles de ClearSale nesses 2 primeiros dias. E a intenção era que a gente conseguisse fazer essas trocas por aqui. Quando a gente começou a desenvolver, a gente sentiu muita dificuldade, principalmente em controles e comandos. E aí é uma das coisas que a gente entra lá na parte do analfabetismo digital. Tem muitas pessoas que não têm habilidade com jogos, apesar de ter uma crescente em números. Hoje, aproximadamente 80% dos jovens brasileiros já jogam jogos de realidade virtual, como Free Fire e outras coisas. E é nesses jogos que o metaverso se baseia, nessas trocas de relações para criar esses avatares e tudo mais.
mesmo assim, a gente ainda não tem muitas pessoas, além dos jovens e tudo mais, fazendo isso. Então, a gente já tem uma frente dessa plataforma que ela é responsiva para celular e ela abre com link de internet. Então, se vocês verem aqui na minha tela, eu estou numa aba da internet. Mas a gente também tem um aplicativo que a gente instala no computador dos colaboradores. Então, aqui eu consigo dançar, eu consigo fazer várias coisas. É que aqui eu não vou achar, eu não estou achando a senha. Eu estou falando, estou prestando atenção em outras coisas, depois, com o tempo, se der, eu mostro para vocês o nosso ambiente. Mas tem uma praia, então eu queria ter chegado na praia para vocês para mostrar que não é a mesma coisa de fato. Mas eu acho que a intenção é fazer com que as aproximações sejam um pouco mais aprofundadas do que, por exemplo, só aqui no Meet, que a gente não tem tanta interação. Aqui eu posso levantar a mão, eu posso pular, eu posso bater palma, então tem muitas coisas que a gente poderia ter interações e que hoje a gente já conseguiria fazer. Dá até para dançar, então. Então, quando a gente pensa em shows, que é a proposta do método Mark Zuckerberg, e shows e tudo mais, a gente conseguiria assistir, por exemplo, uma live e interagir na live em tempo real. Então, a intenção seria essa, de o quanto a gente consegue tornar essas relações digitais um pouco mais efetivas e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente pensou primeiro foi nessa parte de as pessoas têm dificuldade de conseguirem mexer, e os controles muito controles parecidos com de jogos, né? Então, a gente desenvolveu uma ferramenta dentro do metaverso e foram coisas que a gente foi aprendendo conforme a gente foi testando os pilotos. A gente desenvolveu uma ferramenta onde eu posso guiar a pessoa que está lá dentro. Então, um dos nossos medos era, a pessoa vai chegar no primeiro dia, ela não tem contato com isso, como que ela vai fazer para poder, ela vai se sentir insegura se ela não conseguir andar e tudo mais. Então, a gente conseguiu desenvolver uma forma que é uma forma de guia. Então, eu dou um comando e consigo guiar o avatar da outra pessoa junto comigo, que tenha mais habilidade. E a gente teria uma equipe de apoio em todas as acolhidas para fazer isso. E aí, depois a gente começou a olhar coisas que a gente não tinha. Então, por exemplo, quando a gente migrou para o online, as nossas acolhidas eram muito dinâmicas e de tatos. Então, a gente mostrava coisas, que nem a área de ergonomia mostrava como sentar, a posição das coisas e tudo mais. Que quando a gente transformou no Meet, por exemplo, a gente não conseguia mostrar. E que agora no metaverso a gente consegue voltar a mostrar. Então, tem a cadeira ergonômica, tem tudo que a gente consegue mostrar. Dentro da diversidade, a gente tinha algumas reflexões de jogos logo no primeiro dia, e contando um pouco da nossa trajetória em diversidade, e lá no metaverso agora a gente consegue fazer o jogo do privilégio, que era uma coisa que a gente não conseguia fazer online, e que agora a gente consegue fazer com os avatares avançando faixa por faixa, e depois a gente consegue afastar a visão e ver onde todo mundo está posicionado. Então, foram coisas que a gente foi diversificando, e aí pensando no alcance do metaverso, e que é uma coisa que tende a acontecer, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia e internet, a internet das coisas e tudo mais, com o G5, que a gente teve o leilão aqui no Brasil do G5 para as operadoras que pudessem utilizar essa tecnologia, tinha tópicos que eram de obrigatoriedade para expandir o alcance da internet. Então, até 2029, as empresas que adquiriram essa tecnologia precisam ter uma rede, uma torre de rádio, que é de transmissão, em pelo menos 90% ou 80% das cidades que não tinham alcance de internet ainda. Então, com o aumento do alcance da internet, isso pode facilitar, porque a gente tem a facilidade de estar no mobile, o celular, que hoje em dia é mais acessível do que computadores, mas também a gente pode fazer nesse formato de guia de internet que a gente consegue acessar de qualquer computador, de qualquer interface. Outra coisa que levanta reflexões e tudo mais, foi que aqui eu consigo personalizar o meu personagem, e a gente ainda não liberou esse módulo, porque a gente está testando outras coisas, mas a intenção é que a pessoa consiga personalizar. Se ela for cadeirante, ela pode optar por ter a cadeira de roda, se ela tiver a cor da pele e tudo mais. Por enquanto, a gente mantém o astronauta dentro do traje, porque a gente está fazendo esses testes, a gente está primeiro estruturando a plataforma para receber um volume muito alto de pessoas, porque hoje a Clear tem 4.000 funcionários. Então, a gente fez uns testes de estresse com quase 1.000 pessoas e aí a plataforma travou um pouco. Então, a gente ainda não está preparado para receber todo mundo. E por isso que a gente está fazendo só nas acolhidas, que é um pessoal reduzido. Geralmente, as acolhidas que têm mais pessoas têm 100, 150 pessoas, então ela está aguentando. parece muito, gente, mas aqui na ClearSale não é muito 150 pessoas numa acolhida, tá?
coisas, insights interessantes que a gente foi levantando foi isso, o quanto a gente conseguiria trazer as interações de tipo live, de festa que a gente tem, a própria praia. Então, a gente fez um ambiente de reunião onde tinha uns bangalô, assim, na praia, e que as pessoas, ao se aproximar da outra, quando se aproxima de outro avatar, você consegue ouvir o que ele está falando. Ou então você pode criar aqui uma sala privada, eu posso trocar minha frequência e entrar numa sala privada e conversar só com eu e mais uma pessoa, como se eu estivesse cochichando com a pessoa enquanto todas as pessoas estão em volta. Ou eu posso abrir meu áudio para a sala inteira e conforme eu vou me aproximando dos avatares, eu consigo fixar. Um ponto que eu reforço que é de muito interessante nessas trocas foi que num evento do próprio Sistema B que a gente teve no ano passado, que foi, eu esqueci o nome, que foi global, e tinha uma sala de interação parecida com essa, que você se aproximava das pessoas e você conseguia conversar com elas, que dava para pegar um vinhozinho, que é algo similar ao metaverso. E eu consegui conversar com pessoas que eu nunca imaginei, de empresas que eu nunca imaginei. E a agenda era muito dinâmica, então, dependendo de onde eu ia e as interações, eu podia interagir. Então, tinha lá o hall, onde as pessoas interagiam, e tinha as palestras e as plenárias. Então, eu poderia entrar na plenária para assistir, mas teve uma hora que eu fiquei lá no hall e consegui conversar e trocar. Então, a gente consegue ter muitas oportunidades de network, de entender como a pessoa vive, daria para incorporar culturas aqui. Então, se eu achar que a gente tem que fazer algum rito, alguma coisa de acolhida, de cultura, dá para a gente traduzir tudo aqui. Então, são pontos positivos. Do negativo que eu acho é que ainda assim, apesar de ter muitas coisas positivas, tem alguns pontos que por exemplo, o alcance, o quanto a gente consegue diversificar de fato o avatar, ou o quanto esse avatar, dentro do padrão, ele vai ser modificado. Então, eu posso ser uma pessoa e posso me passar por outra. E pensando em negócios, hoje em dia tem um mercado muito grande de negócios de tecnologia. Então, compra de acessórios e tudo mais. Então, quem tiver essa expertise para isso, dentro do metaverso vai poder vender personalizações de sala, vai poder vender itens para você comercializar e utilizar dentro do metaverso. Então, eu vou ver se eu acho assim aqui, enquanto a gente vai discutindo, qualquer coisa eu volto com a apresentação. Mas eu queria mais mostrar para vocês que o quanto a gente está fazendo, um pouquinho do que a gente faz aqui e um pouquinho de como a gente está avançando. Então, além da gente, tem outras empresas que também estão fazendo e que estão testando esse metaverso. Uau, acho que está todo mundo impressionado aqui. A gente acabou de sair do metaverso, né? As expectativas foram super atingidas aí. A gente entendeu com a Blockforce o que era e a gente já foi para a prática, assim, né? Acho que, enfim, agora a gente vai para as reflexões. Acho que você ia falar alguns insights também. Uma coisa que você já trouxe aqui que não tinha passado era como personalizar o avatar, né? Naquele vídeo que até foi a Alice que compartilhou com a gente no grupo, ele mostra, né, que o metaverso é esse encontro do seu eu digital com o seu eu real, né? E, enfim, também falando um pouquinho, eu que estudei mais assim, consumo, ele fala, né? Você vai poder vestir seu avatar com uma Nike, com Gucci, etc., mas para mim ficou o questionamento, né? Vai ter um preço essa minha roupa digital, né? Todo mundo vai querer colocar. Ele também citou a questão da Nike, né? Então, acho que a primeira pergunta que eu levanto aqui, né, enquanto mulheres de impacto, assim, quem vai ter acesso a esse metaverso, né? Como você falou, nem todo mundo, na pandemia, a gente já tem essa questão da desigualdade, quem tem acesso, desde a educação até o mercado de trabalho, né? A gente até hoje sofre com a questão de internet, então, eu também não sei se vocês têm essa noção aí, talvez até melhor do que eu, né? O quanto que isso não demanda de recursos mesmo, né? Você já falou que tem aplicativo, etc., mas a qualidade desses gráficos aí, não sou uma pessoa tão gamer assim, quanto que vai demandar de acesso à tecnologia e boa qualidade de internet para todo mundo. Então, acho que tem mais algumas questões que a gente pode levantar aqui, mas queria abrir aí, né, 26 pessoas na sala. Quem é que vai ter acesso ao metaverso, né? E, como é que a gente vai fazer com que todo mundo chegue, né? Chegando aí no segundo ano fechado aí de pandemia. Aí eu acho que também é isso que você falou, tem praia, ele mostrou algumas coisas realmente bem real, mas
eu acho que é para a gente conseguir interagir melhor do que essas telinhas, né? E imaginar que a gente está em outro lugar, dar uma relaxada. Juliana levantou a mão, fica à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Estava bem ansiosa para esse momento, porque tenho várias questões desde que eu conheci, não tinha visto ainda. Muito obrigada, Bianca, porque não tinha visto em ação, acho legal, um outro ambiente e tal. Mas a questão que mais me preocupa e que até me traz para essa discussão com vocês, né, Mulheres B, é a questão de que hoje a gente vive numa internet que agora a gente percebe que ainda é limitada, porém, com vários problemas sociais e de desigualdade que são despertados porque existe uma concentração de poder ainda maior no ambiente virtual, né? Então, a gente sabe o quanto os algoritmos influenciam a opinião, as atitudes das pessoas e até a saúde mental das pessoas, sejam elas mais jovens ou mais velhas, o quanto o ambiente digital exclui algumas camadas da sociedade, normalmente as camadas sociais mais vulneráveis, seja pelo acesso, seja até pela a questão de treinamento para utilização, como a Bianca trouxe, os analfabetos digitais e tudo mais. E indo tudo isso para o metaverso, a minha preocupação é que essas desigualdades se ampliem, porque o mesmo poder das grandes empresas e grandes nações que hoje comandam o mundo e levam para o aumento dessa desigualdade, como a gente tem visto hoje, e isso é um problema de desigualdade global, são esses mesmos atores, e são muito grandes atores, que já estão no metaverso, como a Bianca trouxe alguns exemplos, e que estão dominando e, inevitavelmente, vão dominar também o espaço virtual, que é para onde é uma tendência das pessoas migrarem. Então, a minha grande questão é: será que o metaverso ele só não está tirando de um cenário as mesmas questões e problemas que nós temos hoje na sociedade, levando para um cenário digital e aí ampliando essas questões sociais, como as desigualdades, e tirando a atenção do quanto isso pode ser nocivo, uma vez que menos pessoas estão concentrando poder ainda do que já tem hoje essa concentração, e como isso pode influenciar negativamente, por exemplo, em eleições, como a gente tem visto, já viu nos Estados Unidos, viu no Brasil, e é uma grande preocupação hoje, em relação a fake news, ampliação de preconceito, discriminação, de cultura de ódio. Então, a minha maior preocupação com essa tecnologia é olhar para o quanto ela é linda, o quanto é maravilhoso poder fazer coisas que a gente não consegue no mundo virtual, sim, mas será que isso não é uma nuvem de fumaça para a gente não ver o que realmente está por trás da concentração desse poder nesse novo ambiente? Eu acho que eu concordo com vários momentos da sua fala, Jo. Eu acho que é muito disso. Assim como qualquer outra tecnologia ou qualquer outra ferramenta, tudo depende do usuário. E tanto para o lado positivo ou para o lado negativo, tá? O usuário também caga muita coisa na tecnologia. Tipo, só uma coisa, Bianca, só um parênteses, desculpa interromper, é que a minha colocação é exatamente oposta. A minha colocação é que não depende do usuário, mas depende de quem domina o ambiente, tá? É que o ambiente, pelo menos da minha forma de ver, tá? E pelo contato que eu já tive, o ambiente, ele é muito personalizável de acordo com o usuário. Eu acho que a minha principal preocupação em relação à desigualdade é o quanto a gente vai ter avatares padrões, do tipo, por mais que exista a personalização, tem muita coisa que ainda não é vista ou reconhecida. Então, assim, entre poder escolher um avatar talvez com alguma deficiência, alguma coisa, a pessoa pode ser que ela se fantasie de outra coisa. Eu acho que esse é o principal ponto quando eu olho em relação à discriminação e desigualdades. Por quê? Porque quando você está no mundo virtual, você se fantasia de outra coisa. Então, isso é um padrão, tá? Quando a gente olha para outros jogos, por exemplo, ouvindo uma palestra uma vez e em uma roda de conversa com amigos, a gente brincou que o Rabo, não sei se todo mundo conhece, ou pelo menos alguns jovens conhecem, era um princípio de metaverso. A gente já podia personalizar a nossa casa, a gente já podia trocar com os amigos, e já tinha, tipo, formaturas que aconteciam. E o que acontecia? Todo mundo escolhia o mesmo padrão de roupa, o cabelo mais igual, a casa
tudo igual. Então, assim, acabava repetindo padrões, ficava todo mundo igual lá dentro, mesmo tendo a possibilidade de ter várias coisas lá no Rabô, porque tinha vários módulos de edição, mas tinha muito padrão. Então, é muito como o usuário também usa. Então, é que nem, por exemplo, na acolhida aqui, o porquê que a gente ainda também não disponibilizou a personalização do avatar? Porque a gente tem medo de que as pessoas acabem mantendo os padrões, e por isso que a gente quer fazer primeiro uma conscientização, uma inserção dentro do metaverso, para depois as pessoas conseguirem personalizar e colocar características, porque a gente não quer que as pessoas fiquem reproduzindo padrões, a gente não quer que todos os bonequinhos sejam iguais, a gente quer que as pessoas se sintam elas mesmas dentro dos avatares. Então, eu acho que é uma das preocupações. E para nós aqui, não tem tanto um controle de quem é o majoritário, porque é a gente que dita o que a gente quer que faz dentro do ambiente e tudo mais, pensando em empresas. Então, a gente conseguiria fazer com que pessoas que não teriam, talvez, acesso a essa tecnologia ter acesso, porque a gente mandaria, a máquina a gente manda para o colaborador trabalhar. Então, e são pessoas de diversos níveis. A gente tem, dentro do nosso maior público, que é a operação, a gente tem pessoas de diversos níveis que têm ou não controle, e por isso que a gente desenvolve até a ferramenta guia, e que isso poderia ser muito positivo para elas, para aprenderem e se desenvolverem dentro do ambiente do metaverso, que algum dia pode ser que elas sejam inseridas. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o mercado, que é comércio mesmo, quando a gente olha para o meta do metaverso do Zuckerberg, a gente tem, por exemplo, empresas que estão começando já a pensar em produtos para comercializar dentro do metaverso. Então, quando a gente pensa numa Gucci, numa Nike e tudo mais, o nosso avatar vai poder usar? Vai, mas a gente talvez teria que pagar. Então, é assim, quando a gente pensa no corporativo, eu acho que é super positivo, e por isso que eu acho que é talvez uma visão do usuário, em como a gente aplica a plataforma. Eu acho que não diretamente, todos os modos de usar vai ser ruim. Eu acho que dependendo de alguns ambientes pode ser muito positivo. Mas quando a gente joga para o ambiente social normal, fora de uma companhia que, de certa forma, controla aquele ambiente, querendo ou não, dentro de uma companhia as pessoas ponderam alguns comportamentos, então elas sabem que se por acaso tiver algum caso de discriminação dentro ou fora da plataforma, elas vão ser punidas e tudo mais, então as pessoas são mais ponderadas. Já quando a gente leva para o lado social, eu também acho que, de fato, a gente não está preparado como sociedade para receber, porque a gente vai continuar fazendo aquilo que eu falei lá do joguinho do Rabô. A gente vai continuar reproduzindo padrões, seja de roupa, seja de comportamento, seja de como se colocar. Então, vão começar a comercializar lá dentro. Então, uma das coisas que eles querem fazer é do tipo, sabe essas feiras que a gente ia, trocava com a empresa e trocava cartão, essas expo, que tinha várias empresas e tudo mais, eles querem transformar nesses ambientes para poder as empresas conseguirem comercializar mais dentro do metaverso. Então, eu consegui trocar mais e consegui vender mais. Então, vamos começar a vender stand dentro do metaverso, vamos começar a vender várias coisas nesse sentido. Então, aí eu acho que fica inacessível. E aí, por isso que eu vejo que é muito o olhar do usuário. Como que a gente vai usar isso? Assim como as redes sociais. Então, as redes sociais pode ser muito positiva para a gente propagar o movimento B, por exemplo. Mas dentro das redes sociais também tem muita coisa que não é legal. Então, pelo menos na minha visão, eu olho muito como o olhar de como a gente aplica. Eu acho que pode ser muito positivo, pode ter muita inclusão dentro desse ambiente, quando a gente pensa num ambiente um pouco mais controlado, mas se a gente deixar num ambiente mais rede social mesmo, eu acho que pode ter todos os problemas que a gente tem, a gente está jogando para lá, de fato. E aí, por isso que talvez ter um metaverso, não como uma rede social, mas sim como ambiente de troca controlados, talvez funcione. Eu também acho que a gente está com um passo muito distante de estar no metaverso, onde todo mundo tem acesso e tudo mais, até mesmo quando a gente olha para a tecnologia internet. Então, se as empresas têm até 2039, se eu não me engano, para impor pelo menos uma torre de rádio, isso não quer dizer que a internet que vai estar nessa torre é de alta qualidade, que é fibra ótica, as pessoas vão ter dificuldade para ter esses manuseios. Então, que nem no nosso, por exemplo, a pessoa tem a possibilidade de navegar sem ser o avatar, como só visual. Então, eu posso guiar o avatar dela e ela fica só visualizando. Muito pensando na nossa acolhida. Mas, se for um outro ambiente de troca, vamos supor, se a gente tentar levar uma escola lá para dentro, não vai funcionar, porque hoje a escola não funciona no Meet. Imagina uma ferramenta que exige muito mais suporte, muito mais coisa. E aí, só levantando o último ponto para deixar outras pessoas falar, eu estava conversando, quando a gente estava conversando sobre o metaverso, a gente conversou com outras empresas e tudo mais, teve um cara que me apresentou uma proposta como revolucionária. Eu ri depois, com todo respeito, longe dele, eu falei, não faz sentido o que ele está me propondo. Ele falou que a intenção era
que a gente pegasse em jovens, era gerar renda dentro do metaverso para pessoas de baixa renda. Aí eu falei, tá, mas como, né? Aí ele falou assim, a gente pega jovens que tenham computadores e joguem em casa já. Eu falei, tá, então já não tá baixa renda aí, porque uma pessoa para ter um computador gamer que joga não é barato. A gente aluga essa pessoa para ela conseguir liberar uma licença online para outra. Então, basicamente, ele ia atuar dentro da plataforma aplicativo daquele metaverso, e aquilo liberaria uma licença online, igual essa que eu tô, de acesso à internet mesmo, como se fosse uma guia da internet, para outra pessoa que não tivesse a possibilidade de conseguir acessar o metaverso por um aplicativo e ter uma estrutura tão grande de um computador e tal. Aí eu falei, legal, bacana e tal, deixei, mas não faz sentido, porque uma pessoa para... Você não está gerando renda em baixa renda, porque uma pessoa para poder ela ter um computador gamer, ela tem que ter uma renda boa para poder montar aquele computador. Então, na minha cabeça não faz sentido o projeto que ele me propôs, até por isso que em outras coisas a gente não seguiu com eles, mas existe muito já essa cabeça de comercialização dentro do metaverso, sabe? De o quanto a gente consegue fazer mais dinheiro rodar dentro desse ambiente. E não tem certo e errado, tá, gente? Eu acho que é um pouco da minha visão olhar para o usuário, mas eu acho que também tem pontos de empresas e tudo mais, tá? Eu acho que, considerando que o que a Juliane e a Bianca falaram, tem uma questão que é quem chegou primeiro lá, né? Então, assim, mais uma vez, repete. E, enfim, eu acho que a questão dos padrões também que você colocou, Bianca, me preocupa muito, assim, mas mesmo, assim, que eu acho que cada vez mais vai distanciar a pessoa da sua própria essência, né? Se a gente tem um índice de cirurgia plástica, né? A gente, todas mulheres falando, questão da anorexia, de transtorno alimentar, eu mesmo já sofri isso por conta de um ambiente online, do Instagram, da utopia, né? Do que é o corpo ideal, o padrão. Imagina se a gente, de fato, puder interagir e criar um personagem, né, para si. A gente vai cada vez mais se afastar da nossa essência, né? Então, é de uma certa forma assustador, né? Enfim. A questão que eu trago também, Elisa, é quem chegou primeiro lá, que já chegou, né? Já estão vendendo terrenos e tal, com valores já são altíssimos, né? Os valores dos terrenos. Imagine como vão ficar. Quem chegou direto lá e quem controla esse sistema, né? O Mark, hoje, ele controla esse sistema, a gente não pode esquecer disso. Por isso que eu digo que a autonomia do usuário, ela vai até determinado momento. Agora, ele pode derrubar a hora que ele quiser, ele pode mexer no algoritmo como ele quiser, ele pode controlar as interações de compra, venda, de propaganda, exatamente como acontece nas redes sociais, só que com um poder muito maior, porque aí muito mais empresas estarão, mais funcionários. Então, a minha maior preocupação é exatamente essa, que o controlador do sistema hoje são grandes empresas e grandes países. Começa a colocar tudo na mão do Mark Zuckerberg, será? Será? Não sei, né? É uma coisa que eu fico pensando, será que pode acontecer? Né? Eu acho que hoje em dia, de fato, mas a projeção, né, é que seja uma rede descentralizada. Só que como a gente ainda não viveu isso, né, a gente fica, de fato, na dúvida, né, de como vai se dar, né? É isso que eu ia falar, Bianca. Eu acho que, pelo que eu entendi, o Meta, né, é um dos players do metaverso, né? Então tem alguns outros. Ana Lúcia, você estava com a mão levantada, eu vi que você colocou uma dúvida também aqui no chat, pode falar. Oi, pessoal, tudo bom? Oi. Não, assim, até um comentário, até escrevi aqui, né, que eu gostei até do teu comentário, né, Lara, porque, assim, eu vejo várias preocupações, né, essa que a Elisa falou, acho que é a principal, assim, que me bateu quando eu comecei a ver isso, né, assim, as pessoas, a não aceitação de si, começar a criar, né, os avatares e ficar ali, de repente, só sedentário e obeso, com uma vida que não está nem olhando para si, para nada, porque finge ser algo que não é. Sei lá, ficou meio louco isso na minha cabeça, isso é uma coisa. E a outra, assim, a colocação da Lara, né? Porque
porque o olhar, né, que a gente escuta mais, essa coisa assim, vão ganhar mais dinheiro no metaverso, né? Cadê o ISD da parada, né? Então, assim, é um olhar assim, absurdo em cima do consumismo, né? Do capitalismo, ok, né? Todos nós aqui defendemos, sim, temos que ganhar dinheiro, mas o foco principal não pode ser esse, né? Então, eu acho que até nós, enquanto mulheres B, né, enquanto membros da comunidade, pensar um pouco isso, né? E se a gente pode fazer alguma coisa, ou começar a trazer mais reflexões desse tipo também. A dúvida antes, Lara, é uma coisa, besteira técnica de leiga, né? Assim, se precisava de óculos 3D para entrar no metaverso, mas aí, pelos exemplos que eles trouxeram, já vi que não, né? Não tem nada a ver. Isso aí é realidade aumentada, né? Não sei. É uma forma de fazer uma inserção mais profunda no metaverso, é ter o óculos. Então, você estaria em primeira pessoa, usando óculos em primeira pessoa, e você estaria na expansão do metaverso. Você estaria em primeira, quase que dentro, quando você usa o óculos. Então, o óculos de realidade virtual traria essa vivência mais próxima ainda. Mas não precisa, de fato. Dá para conectar, igual eu mostrei, por uma URL de internet. Então, dá super tranquilo para você acessar, tipo, como se fosse uma página de internet e acessar o metaverso. E eu acho que a provocação, quando eu pensei nesse papo e tudo mais, é o como a gente começa a mensurar essas empresas dentro do metaverso, como que fica a transparência disso. E o que a gente coloca, por exemplo, como Sistema B ou como outras empresas, de metas ou compromissos para ser monitorados dentro desse ambiente, porque é um ambiente que ele é monitorável, pensando na parte de tecnologia, tá? O que roda, o que passa e tudo mais, a parte de TI, ela é toda controlável, você consegue modificar tudo lá dentro, mas quem controla isso? Então, existem algoritmos, existem padrões que são repetidos dentro do metaverso, existem coisas que são manipuláveis, então eu posso editar, eu posso configurar e tudo mais, e como que a gente controla isso? Como que hoje já é difícil, por exemplo, os casos de racismo e outras coisas dentro da internet e redes sociais, e como a gente controlaria isso dentro do metaverso, sabe? Qual seria o papel das empresas que são certificadoras ou regulamentadoras dentro desse metaverso? Porque se a gente começar a migrar empresas lá para dentro, do que vale a ISO lá na empresa, se dentro do metaverso aquela empresa é totalmente diferente? Porque dentro da internet você pode comercializar o que você quiser sem rastreio. Então, qual seria o papel dessas empresas nesses ambientes, pensando nas possibilidades que isso traz. Existe uma proposta de algum órgão, alguma instituição regulatória para o metaverso? Não, é um ambiente totalmente livre. Por hora, eu não encontrei nada que falasse que é regulamentado. Eu procurei, tá? E não tem nada do tipo assim, existe uma lei específica para dentro do metaverso. Não existe. As leis que eles aplicam, pelo que eu vi, que eu conversei com o pessoal de segurança, foi as leis de internet. Então, tudo que é aplicável dentro de lei de internet é aplicável dentro do metaverso, porque é uma extensão da internet. Mas, hoje, as leis da internet já não funcionam muito bem, porque a gente consegue ver vários casos recorrentes. E aí, imagine lá, que os avatares têm IDs que são personalizáveis, eu posso ao mesmo tempo ser uma pessoa e no outro momento não ser. Então, as pessoas que dominam muito bem tecnologia conseguem modificar a ID e outras coisas dentro do metaverso. Então, como a gente consegue controlar esse ambiente de fato. Tem ambientes controlados, tipo organizações, que foi o que eu falei, tipo, o ambiente da Clear, ele é controlado porque tudo que acontece, o nosso pessoal monitora, a gente tem outras regras, as pessoas entendem que é um ambiente corporativo. Mas e se não estiver lá dentro? Como que funciona, entendeu? Quando eu até fiz uma provocação no grupo, né, foi uma das coisas que me passou assim, eu estou vendo aqui os comentários, né, do seu ABC Pioneiro e tal, assim, gente, eu quero criar um avatar no metaverso para tentar ser uma ativista, porque assim, gente, para com essa maluquice de consumo de comprar um tênis Nike de bonequinho por sei quantos $1.000. Que coisa doida é essa, entendeu? Eu pensei, vou criar avatar no metaverso para ser uma pregadora, criar lá a instituição da consciência planetária, gente, pelo amor de Deus, vamos, aterriza, usa para o bem só, por favor. Mas, assim, eu estou falando de uma forma exagerada, que foi realmente o que eu pensei, mas eu acho que alguém colocou, né? O senhor podia ser pioneiro nisso, né? De alguma forma,
desse ativismo da consciência, não sei como, né? Mas, enfim, aqui está valendo tudo. Simone, acho que levantou a mão. Pode falar. Eu ia comentar até, na verdade eu queria fazer uma pergunta e vi que a Fábio também jogou aqui várias perguntas que eu também me faço. A pergunta que eu ia começar fazendo é bem prática, mas para a Bianca contar um pouquinho de como que ela experimentou isso. Num vídeo que eu vi, um vídeo bem curtinho, não sei se foi do grupo ali, foi colocado ou foi fora, mas uma ponderação que foi colocada é que nesse lugar de avatar, o que não existe, ainda não foi, né, não se conseguiu reproduzir perfeitamente, são os gestos, os sentimentos, os movimentos sutis do ser humano, né? Porque é um avatar, enfim, é um robozinho. E nisso, nas interações, existe acaba gerando uma certa frieza, querendo ou não, na real você fica, tipo, você vai dialogar, você vai se comunicar, você vai ter trocas, vai ter movimentos, como você mostrou ali, que é bem legal, mas essa coisa das expressões faciais não existe, essa coisa ainda, né? Eu acho que tudo vai ter evolução, mas essa coisa da mensagem, da linguagem corporal também, e isso eu pergunto, assim, imaginando num âmbito corporativo também, o quanto não impacta nas relações, e depois, num momento de realidade mesmo, isso não se torna um problema maior, né? Porque na vida real, em alguns momentos de integração ou interação efetiva, isso choca, pode haver um conflito, um choque real, né? Vocês já pensaram nisso, já viveram isso, observaram isso até aqui? A nossa plataforma ainda não tem, porque a gente é todos avatares de astronauta, então não tem expressões e tudo mais. O Mark Zuckerberg promete que sim, o dele vai ter, no Meta vai ter. Então, os avatares vão poder reproduzir expressões. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o óculos de realidade virtual, a intenção é que a gente consiga, por fala e outras coisas, expressar no rosto do avatar isso. Para mim é muito avançado, ainda não experimentei, mas existem promessas aí de que isso vai acontecer. Dentro das experiências que a gente viveu aqui, uma coisa que eu não mostrei para vocês, porque eu estava com medo do canal estar aberto para mais gente, quando a gente entra lá no metaverso, tem a possibilidade de eu abrir a minha câmera. Então, é uma coisa que a gente praticou, foi, quando a gente entrasse no metaverso, a gente ativar a câmera e microfone, para a gente poder interagir em tempo real, né? E o avatar fazer as outras interações que a gente não consegue, porque essa tela limita a gente. Então, para a gente funcionou em primeira instância, porque a gente pôde abraçar, a gente pôde bater palma quando a pessoa terminou de apresentar, então a gente conseguiu ter alguns avanços em interação e eu consigo ver a pessoa. Então, claro que a gente não tem política de câmera aberta, a gente deixa livre, e aí, claro que uma pessoa ou outra prefere não abrir a câmera, e a gente super respeita isso, mas além, talvez, nesse primeiro momento, para sanar essa parte de expressões e tudo mais, a gente tem a câmera. Então, a gente olha para a pessoa, consegue, além de olhar para ela, ter interação um pouquinho mais próxima ali com o avatar. Mas suprir 100% não supre, tá, gente? Eu acho que não. E uma coisa que mostrou foi que a gente teve um evento recente presencial com um grupo limitado, porque não dá para reunir a Clearce inteira, porque a gente é quase 4.000. E a gente teve um grupo controlado, que testou e tudo mais, foi interagir presencial e é diferente a troca. Então, a gente fez o planejamento online, depois a gente foi lá com algumas pessoas específicas e fez o fechamento do planejamento presencial, e é diferente, de fato, não é a mesma troca, é a mesma interação. Mas foi uma das formas que a gente encontrou, por exemplo, de agregar uma pessoa que a gente contratou que não está no Brasil. E a gente entender que a opinião dela também era válida no planejamento, trouxe ela. Então, foi isso. Uma outra pergunta que eu vi aqui sobre desmatamento, isso daria para reproduzir, a programação permite, tá? A gente pode pôr lá uma floresta incendiando, daria para reproduzir, mas não teria o mesmo efeito. E aí eu acho que entra muito num paralelo de o quanto eu foco que as pessoas se produzam isso no virtual e parem de fazer no presencial, e isso poderia ser positivo, porque daí as pessoas descarregam lá no virtual e a gente mantém o planeta vivo. Ou então, o quanto isso vai ser do tipo, enquanto tem pessoas lá dentro só vivendo a realidade virtual, as coisas continuam acontecendo aqui fora. Eu acho que tem esses dois pontos, tá? Eu acho que não tem uma resposta certa também para isso, porque assim como as outras coisas é tudo muito novo,
E eu acho que a gente está descobrindo, mas eu acho que pode ser um risco, sim. A gente está, pessoas iludidas vivendo uma realidade lá dentro e aqui fora as coisas continuam acontecendo e só está mascarado. Isso é uma possibilidade. Mas tem vários pontos que pessoas levantaram nas discussões, foi isso, tipo, a gente quer pôr lá dentro, dá para pôr lá dentro e põe as pessoas para fazer isso lá dentro e a gente tenta manter aqui fora intacto ou tenta preservar o meio ambiente aqui fora enquanto as pessoas estão matando lá dentro. E o quanto isso seria bom também, né? Porque, querendo ou não, afeta a saúde psicoemocional das pessoas. Apesar de ser só um avatar, você está vivenciando como se você fosse você, que é a mesma coisa dos jogos. Então, é complexo e complicado, de fato. O que você falou é bem legal, são ponderações que a gente até começa a se fazer, e quanto mais a gente fala, mais a gente pensa, ainda parece que vai ficando até mais complexo ainda, né, porque é muito novo, acho que tem muita coisa que vai mudar, vai virar, mas é interessante pensar assim, que realmente, apesar de ser um recurso que poderia ser usado para mitigar problemas da realidade, que você até colocou, poderia ser interessante, né, para aqueles gananciosos que, em vez de destruir o planeta, poderiam fazer isso dentro de um universo paralelo, que não é efetivamente... A gente, na real, infelizmente, percebe que o número de pessoas que têm essa consciência, que tem essa mudança efetiva na nossa realidade, já é ainda muito pequeno, né? Ainda é muito pequeno. A gente está num esforço grande de mobilizar esse universo de pessoas que estão no lugar comum ainda, que precisam abrir os olhos para o quanto precisa ser feito. Então, pode ser que seja algo extremamente positivo você estar lá nesse lugar antes, criando um ambiente mais protegido, ou mais, assim, levando esse despertar para dentro do metaverso, e para alertar as pessoas para algo que está acontecendo aqui fora. Isso também pode ser utilizado dessa forma, como você falou. Mas, por outro lado, ele pode realmente alienar ainda mais as pessoas, se isso não acontecer rapidamente, né? Aí a gente vai ter muitos problemas, que foi até o que a Nathalie, né, colocou bastante no Instagram, que foi postado, até alguém colocou no grupo ali, que vale a pena dar uma olhada no os posts que ela tem feito no LinkedIn ali no Instagram, que fala bem disso, né, o despertar para o quanto a gente está comendo bolinha, fazendo coisas no universo, enquanto nossa real aqui está muito pior e pedindo coisa, pedindo recurso, pedindo atenção. Então, é interessante. Obrigada, Bianca. Obrigada, Lara. Eu vou ter que sair. Valeu por enquanto. Aproveitem aí o debate. Temos mais alguma reflexão, alguma pergunta, dúvida? Eu acho que uma coisa interessante também que foi colocada para não só ficar com medo, né? Eu estou bem resistente a isso pelas questões que eu coloquei, é que tem a coisa das pessoas interagirem virtualmente, que realmente diminui os impactos ambientais, principalmente nas emissões dos gases, né? A gente vê hoje as pessoas não vão trabalhar mais presencialmente, então usam menos carros. Na pandemia, né, rios foram limpos naturalmente, a gente emitiu muito menos carbono, então eu acho que essa coisa do online tem um impacto positivo ambiental, não sei em que medida e não sei se compensa, tá? Mas é fato que, sim, um certo impacto positivo ambiental acaba causando que as pessoas ficam menos emitindo gases por aí, né? Com carro, transporte, essas coisas. Só não sei se compensa, né? Entrar o contraponto dos data centers, né? Os data centers também são grandes emissões de gases, então... Exatamente, tem essa... talvez uma coisa aí empate a outra e não gere um impacto positivo mesmo. Pode ser. Mineração bem colocado. De cripto também é uma emissão enorme. Assim. Deixa eu te falar rapidinho, Lara. Ou a gente sim. Acho que a gente fica mais uns minutinhos aqui. A gente desculpa, eu falei junto com alguém. Eu acabei não vendo, desculpa. Acho que era a Ana Lúcia. Mas pode ir, Lígia. Depois a gente passa a palavra. Gente, eu, assim, inicio a minha fala confessando que eu sou uma pessoa muito entusiasta de inovação, muito entusiasta de tecnologia, né? Eu venho da área de marketing.
E desde o início que me brilhou o olho foi a parte de... Eu gosto muito de ficção científica, a minha referência hoje de movimento é o movimento afrofuturista, mas que tem uma lente completamente diferente dessa que a gente está falando, né? É o futuro das pessoas pretas vivas, né? Primeiramente, queremos estar vivos no futuro, então é uma lente totalmente diferente que acaba virando uma dicotomia nisso. Mas trazendo aqui, né, para a nossa terra, né, eu falando enquanto pessoa que está na comunicação do Sistema B, eu fico imaginando que o nosso discurso do Sistema B é que a gente quer usar os negócios como uma força para o bem, né? A gente sabe que existia um modelo de capitalismo em curso, né, que ainda está em curso, e que a gente tenta ser o contramovimento, né? Melhorar uma coisa que, na sua essência, é ruim, faz mal, porque é em cima de lucro, é em cima de pessoas ficando mais ricas que outras, é um sistema que, naturalmente, é um sistema que reforça desigualdades. Então, a gente está aqui trazendo um discurso que a gente quer usar as empresas que já estão dentro desse sistema para reverter isso, que foi um processo de muitos anos, de décadas, onde a gente teve só pioras, e agora a gente está no contramovimento de melhora. Então, sempre quando eu vejo algum movimento assim de inovação, né, que não está considerando todas as pessoas que não estão nesse centro, não lembro quem falou agora, mas falaram assim, quem que chega primeiro, né? Então, a gente sabe que quem chega primeiro não são pessoas como eu, né? Isso aí está posto. Então, eu acho que o papel que eu vejo, assim, é realmente, cara, como é que isso ajuda o que a gente acredita, sabe? Tipo, se a gente está falando que a gente quer esse sistema melhor para todos, né? Não vai ser um sistema perfeito, que a gente sabe que, tipo, a gente trabalha em cima de chegar numa coisa que seja razoável para todas as pessoas, onde a gente possa ter oportunidades minimamente parecidas, mas quando isso avançar, né, quando o metaverso avançar e já for uma coisa que não vai ser uma coisa que a gente vai ficar assim meio insegura de falar, a gente vai ter dados para poder trazer as nossas opiniões em cima de dados, né, e eu sempre tomo muito cuidado para não trazer a minha opinião pura, né, porque é a minha cosmovisão, é como eu enxergo o mundo, mas tem um olhar também que a gente está aqui enquanto empresa, né? Tipo, eu sou uma microempreendedora, além de trabalhar no Sistema B, a gente está aqui no meio de um monte de mulher que tem empresas, enfim, que lideram negócios, mas eu sempre fico muito com esse olhar. Como é que a gente pega uma coisa que todo mundo vai falar que é ruim, todo mundo vai falar que faz mal para o planeta, mas a gente fala que, mas isso aqui vai ajudar para o objetivo final disso, vai ajudar o que a gente acredita. Então, não é tipo uma solução, né, de como que o metaverso vai se tornar uma coisa boa, mas é para a gente começar a ter esse olhar, né, de que a gente justamente está numa posição de que a gente está trabalhando em cima de algo que pouca gente acha que é uma coisa que faz bem, né, tipo, a gente fala capitalismo, ainda tem aquela ideia de que vai ser só, tipo, gente explorando gente, e a gente está aqui para ressignificar isso, né, então... Antes de significar o metaverso, né, a gente já estou pensando nessa ressignificação, porque é uma coisa que eu vejo que tem espaço para acontecer, né? Tipo, a gente sempre vê oportunidades, né, versus ameaças, e tem dos dois, e eu acho que é mais a gente ter o nosso papel de sociedade civil mesmo, de saber cobrar, sabe? Tipo, o conhecimento, eu acho que se ele não está acessível a todos, que a gente possa ir replicando para quem ainda não tem esse acesso, né? Então, eu partiria muito desse lugar, assim, de vamos começar a disseminar esse conhecimento, né? Mostrar os riscos que isso tem, mas também trazer esse olhar de que, cara, a gente está a gente está na dianteira de algo que a gente sabe que vai vir com mais força, mas que a gente vai vir com a nossa força também de quem não quer o lado ruim disso, né? Então, não sei se eu, enfim, falei, não disse nada, desculpa se eu fiz isso, mas é trazendo um pouquinho o meu olhar aqui. Eu acho que a sua fala, Lígia, sem preocupação nenhuma, pode ver aqui no chat, acho que responde um pouco da reflexão que a Daniela colocou aqui no chat, né? Qual o papel do Sistema B? Então, acho que como realmente um movimento aí que prevê essa reestruturação
de uma economia mais sustentável, mais justa para todos e para todos. Então, a gente falou aqui pelo lado ambiental, mas principalmente pelo lado social, né, enquanto essa preocupação está nos lidando, e acho que o nosso papel é realmente trabalhar pelo advocacy, né? Então, acho que o Sistema B também, o nosso papel também passa por essa questão de trazer essa reflexão, ainda mais agora a gente está começando, né? E acho que faz sentido o que você falou. A gente tem que já ressignificar esse local e já colocar, né, os nossos princípios, nossos valores enquanto movimento B, empresa de negócios de impacto, para que esse novo ambiente aí também leve, né, o que a gente quer construir, o que a gente já está construindo e estruturando essa mudança. Então, acho que passou super bem aí por essa resposta. E qual vai ser o nosso papel? Acho que a gente aqui hoje já começou, né, a ver qual é o nosso papel, e já estamos um pouquinho mais preparadas, né? Assim que quando a gente estiver imersa aí, porque já é uma realidade antiga, né? Assistindo a palestra que a Alice compartilhou, já está estudando o metaverso há anos, acho que é 1980, se não me engano, que ele comentou. E aí Bianca trouxe jogos, etc., que vem de tudo isso, né? Então já é uma questão antiga, então a gente também aí trazendo inovação, trazendo o olhar social, acho que faz parte aí do nosso papel enquanto movimento, enquanto empresas e também segundo setor, né? Alguém quer fechar? Alguém quer fazer alguma fala aí? A gente respeitando o nosso tempo, a gente está batendo aí 1 hora exatamente, eu sei que tem todo mundo compromisso, aí, aulas, etc., descansar também. Se alguém quiser fazer alguma fala final, alguma reflexão, deixar aberto. Eu acho que a gente tem a felicidade aí de ter a Bianca, a Kersey, a Blockforce, empresas que estão pioneiras, né, que podem estar ajudando o movimento nesse olhar, né, de entender isso. São empresas que têm já o olhar B e estão sendo pioneiras também. Então, talvez de tempos em tempos, né, dar uma evoluída, né, 6 meses, sei lá, nesse assunto, a gente acompanhar e talvez não deixar a coisa se instaurar sem esse olhar, né? Ver o que a gente pode ir fazendo sobre o assunto, né? Está muito novo, né? Não dá para a gente ter respostas, mas monitorar, né? Não deixar cair no esquecimento. Fica essa a sugestão. E existem muitas pautas ainda que podem ser trazidas dentro do metaverso de diversas frentes, tá? Uma das nossas preocupações, por exemplo, foi pessoas que têm epilepsia, porque o ambiente se movimenta muito rápido, pessoas que têm deficiências físicas, que talvez não conseguiriam utilizar ferramentas para fazer isso, que hoje eles vão trazendo outras coisas, alternativas, né? Mas que ainda eu não acho que sejam efetivas, e tem muita coisa ainda para desenvolver. Então, acho que a nossa tentativa é justamente essa, do tipo, explorar esse ambiente, que é um potencial, visto o nosso negócio, porque a gente é uma empresa de tecnologia, e a gente é uma empresa que faz gestão de risco, então a gente quer entender melhor como que a gente se aplica dentro desse ambiente também, dentro dos ambientes que a gente foi de inovação da empresa. Teve muito essa pauta, então a gente começou a explorar muito por causa disso, do tipo, como que a gente se posiciona, o que a gente acha que faz sentido para a gente, o que não faz, e tentar trazer esse propósito de negócio, de propósito e essas coisas para empregar em vários outros ambientes, e o metaverso seria um deles. Então, é o quanto a gente também já começa a trazer preocupações que talvez não tinham dentro do nosso ambiente controlado, porque o nosso metaverso ainda é bem controlado, que é uma organização e tudo mais, mas o quanto a gente também vai conscientizando as pessoas para conviverem dentro desses ambientes. Então, a nossa intenção era justamente essa. Quando a gente não caracteriza a princípio, depois a gente vai dar essa liberdade das pessoas caracterizarem, é delas serem elas mesmas, e não repetir um padrão, e não... Então, eu acho que a intenção é boa, mas eu acho que tem muitas problemáticas em cima desse tema, de fato, e que a gente pode ir entendendo como a gente pode atuar, e como a gente faz parte disso, ou como que a gente se posiciona dentro disso. Inês tinha aberto o microfone, quer fechar? Eu achei melhor escrever, para agilizar, porque está tão rico, você não vou falar besteira aqui, não. Mas, realmente, é bom abrir, assim, entre mulheres, né? E a forma, né, de abordar é diferente de tudo que a gente já viu dos metaversos por aí, né? Que estão ligados ao tema, né? Assim, a abordagem, eu já acho bem masculina, é muito engraçado, olhando tudo que eu vejo,
assim, já vem uma abordagem masculina, assim, meu Deus do céu, vamos tomar mais um caldo nesse troço. Então, isso me dá uma angústia, né? Essa minha lente é impossível de fechar, irritantemente, mas é importante a gente abrir aqui. Eu achei muito interessante que esse foi o único grupo que abriu para falar, para discutir, para trazer alguém que já está lá, alguém que respeita, alguém que quer entender, alguém que quer saber mais, e eu fico com essa mensagem, assim, vamos continuar, né? Assim, eu acho que até unidas é melhor, tá? Obrigada, gente. Eu que agradeço, e já fazer o convite, se, enfim, surgir aí algum tema que a gente queira conversar juntas, a gente pode fazer, né, disso uma conversa aí, não foi essa tão tranquila, a gente trazer também cada um pouquinho da sua experiência, um pouquinho que avança, a gente já pode aí começar a conversar sobre, de repente, um próximo tema. Para semana que para mês que vem, semana que vem, acho que a gente também fica, né? A gente tem que digerir, assim, acho que ainda vão surgir várias reflexões aí pós aplicações, né? Acho que também fica esse dever de casa aqui, né? Como que cada uma vai se inserir no metaverso e corroborar aí com a vontade e a fala da Ana, né? Como é que a gente vai ser aí realmente multiplicadores B nesse metaverso? Então, eu queria agradecer todo mundo que se engajou, assim, né, votando, dizendo que tinha interesse, Elisa, Bianca, que compartilharam aqui com a gente, todas assim que trouxeram, estão aqui ouvindo, né, pós-horário de trabalho aí, teoricamente. Então, que a gente tenha muitos outros encontros desse, a gente fica super aberto para organizar, o nosso Zoom está aberto aqui. Então, agradecer mais uma vez e desejar boa noite a todas, viu? Até a próxima. Eu vou fechar a gravação e subo e compartilho o link com a gente, tá bom? Boa noite, gente.